Olá, você que assiste a esta videoaula, bem-vindo, bem-vindo à trilha para a catarse filosófica. É muita alegria refletir juntos e pensarmos juntos. Só que logo de início, para essa nossa pequena introdução, não queremos aqui falar de filosofia, mas queremos falar do pensamento, do pensar. Muito mais do que filosofar, eu quero que você pense, que você reflita. Só que nesse processo de reflexão, eu paro, penso e indago a você que assiste a esta aula, essa videoaula. Você já parou para pensar e observar as coisas que você não olhou atentamente? Ou melhor, fazendo uma outra pergunta, você já se espantou com alguma coisa? Pois é a introdução ao pensar reflexivo que eu gostaria de te chamar a atenção para entrar dentro desse processo. Certamente não é fácil, porque descobrir algo novo de uma forma diferente aquilo que sempre você viu, ou seja, falando em outras palavras para você entender, a gente sempre olha, observa uma coisa e de repente você se espanta que você observa algo a mais nessa coisa. Então eu gostaria que você, junto comigo, refletisse sobre isso. O que é isso? O que diferencia o ser humano de um animal, das coisas? Qual é a diferença do ser humano? Justamente a gente vai voltar lá na Grécia Antiga, no início dessa reflexão, que é uma reflexão filosófica, de um pensar que para, observa e entende um pouquinho o que está acontecendo. O que nos diferencia, de fato? O que nos diferencia é o processo do pensar. É esse cognitivo que a gente para, observa, porque se você olhar, por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo para você entrar dentro desse pensamento. Uma aranha tece perfeitamente a sua teia. Aliás, existem estudos científicos que comprovam de que a teia da aranha ela é tão resistente, tal qual, isso é questão proporcional, né? Fazendo as proporções, etc., um fio de aço. Então, ou seja, ela é muito resistente, ela é excelente naquilo que ela faz, a aranha. Mas será que ela para pensar, peraí, acho que eu vou construir essa telha assim assado, ou ela já faz? Certamente ela já faz parte do instinto dela produzir isso. Mas aí eu vou fazer uma comparação para que você me entenda. O homem, vamos supor que parou numa esquina, um homem ou uma mulher, que são arquitetos, param, começam a idealizar. Opa, nessa esquina aqui ia ficar perfeitamente um prédio assim, assado, tal. Antes de construir, ele já começa a raciocinar e a pensar como é que ele vai fazer isso. Caraca, nossa, assim, assado. E aí ele começa o seu planejamento. Pois é, isso já é o processo do pensar mais apurado. Então a gente pode afirmar que o homem é aquele dotado de uma complexa inteligência estruturada e estruturante, para que ele possa então viver e articular no mundo real. Resumindo, o homem ele é capaz de parar, pensar, refletir e construir sem antes ter colocado nada no papel ou em prática. Justamente é isso que eu chamo a atenção para você, porque essa consciência de pensar e refletir é que nos faz diferente, nos transforma diferente, por exemplo, de um animal, de um cachorro, de um gato, porque eles agem por instinto, existem vários. Não estou dizendo que eles não são inteligentes sim, mas eles possuem um outro tipo de inteligência, diferente do ser humano, que ele é capaz de refletir e pensar, peraí, como é que se faz? E justamente o homem é aquele capaz de pensar de modo articulado, justamente porque ele precisa sobreviver, ele precisa conservar-se. E isso a gente pode observar, até a história nos dá esse suporte, que desde os homens da caverna, o ser humano sempre vai se articular, se movimentar dentro de uma inteligência que o faça sobreviver. E agora eu quero trazer até inclusive uma reflexão que é lá da mitologia grega, onde Esopo, ele vai num dos seus
mitos, ele coloca na boca do homem, ele constrói um diálogo e diz que o homem vai ter com Zeus. Sobe as escadas, subiu, só que ele vai pensando e ele foi para poder articular com Zeus. E chegou lá, olha Zeus, eu queria uma fala, uma audiência contigo, justamente porque eu ando chateado. Eu tenho observado algumas coisas. E aí começou a conversar com Zeus e fazer com que Zeus entenda a visão dele. Olha, o pássaro tem o poder de voar, né? O leão na sua ferocidade, a baleia, etc. E foi construindo toda a sua argumentação dentro da escala dos vários animais. E começou a indagar Zeus. Por que eu não recebi nada, nenhum presente fantástico? Eu não consigo voar, eu consigo no máximo correr, etc. Mas não tal qual uma jaguatirica ou alguma coisa assim do tipo. Eu não consigo. Então Zeus olha para ele, justamente diz: você, homem, você ser humano, recebeu o melhor de todos os presentes. Você recebeu a razão. A razão. E aí, começou a pensar, o homem, muito obrigado, tchau, 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 e começou a articular. Essa história é simples, essa narrativa é simples, mas de um modo fantástico nos mostra que a razão que nós possuímos, ou seja, essa consciência, essa inteligência nos faz diferente dos outros animais, perfeito. E justamente é isso que nos possibilitou, e agora eu te convido a fazer uma mera viagem. Se você olhar pela linha do tempo da história, o ser humano, quantas coisas ele não conquistou dentro desta gradativa, se a gente pode chamar assim de evolução, mas dentro dessa transformação que o ser humano foi palmilhando ao longo de toda a sua história. Por exemplo, hoje a gente levanta toneladas num avião e ela passa de um continente a outro e assim por diante. Ou seja, é a razão que o fez transformar a sua própria vida. Só que muitas vezes a gente começa a pensar que o ser humano não observa muitas coisas. Ele vai no impulso, ele vai na boiada, ele vai naquilo que as redes sociais, etc. Mas ele não para refletir, para pensar. Esta sim é a transformação que eu quero te convidar a observar as coisas com outro olhar. Por exemplo, se você pegar o seu celular por aí e sair fotografando ao longo da sua cidade, você vai ter várias tomadas e capturar várias imagens. Mas isso pode ser simples. Me maravilhei com o sol, me maravilhei com a praia, me maravilhei, etc. Mas se você observar atentamente nos detalhes, você vai começar a observar que existe algo a mais. Eu estou trazendo esse exemplo justamente da fotografia, da imagem, que quando você captura, ou seja, você congela aquilo naquele momento, você está de alguma forma eternizando um pensamento, uma forma de pensar e capturar alguma coisa. É esse desafio que eu gostaria de te propor, você enquanto aquele que é provocado, então agora vem uma provocação, justamente de, peraí, eu sou capaz de me maravilhar com várias coisas, mas eu quero agora apurar essa minha observação, eu quero me espantar, e é justamente aí que reside o início da nossa trilha para a catarse filosófica, que é essa transformação que ao longo de todo o nosso pensamento, as nossas conversas, os nossos vídeos, você pode então parar, pensar e observar de uma outra forma aquilo que você já vem pensando e refletindo. Então, só para que você pense, além disso, pensa, observa a série que você está vendo, por exemplo, observa uma novela ou mesmo um jornal. O que tem além disso? O que está nas entrelinhas? Como eu posso pensar reflexivamente, filosoficamente isso? Isso é um desafio, porque a maioria das vezes a gente já está acostumado dentro de um ritmo, dentro de uma cadência, e vai deixando assim, e a gente não observa aquilo que me maravilha, que me espanta. Então justamente eu te convido, eu te desafio a entrar nesse universo maravilhoso que é do pensar reflexivo. Bem-vindo à
Trilha para a Catarse Filosófica. Lembrando que ninguém é responsável, ninguém mais é tão responsável por trilhar este caminho dessa libertação, dessa autonomia, assim por diante, do que você. Você é o principal responsável. Bem-vindo ao Pensar. Bem-vindo e faça uma boa trilha para a sua catarse filosófica. Um abraço, até mais!